Boa tarde a todos. Diretriz 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto vesperal do dia 10 de agosto de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Oração Amatsu Norito, oração messiânica. Takaamahara ni kanzumarimasu. Kamurogi kamuromi no mikoto mochite. Sumemi ya kamu izanagi no mikoto. Tsugushi no himuka no tachihana no odo no wahagi hara ni misogi harai tamo toki ni narimaseru harai dono kami tachi moro moro no magago to tsumi kegare o harai tamae kiyome tamae tomao sukoto no yoshi o Amatsu kami kunitsu kami yao yorozo no kami tachi tomo ni ame no fuchi koma no mimi furitate kikoshi meseto kashikomi mo maosu. Miroku o mikami Mamori tamae saki hae tamae miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Oshie miyoya no shino kami mamori tamae saki hae tamae Oshie miyoya no shino kami mamori tama esaki hae tamae. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tendes concedido, diante desta grande purificação sem precedentes na história, rogamos que envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar esse momento que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na Terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Kannagara tamachi haemase, kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade,
A longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos, jurei.
Término do Jurei. Leitura do ensinamento. O Jurei é tratamento científico 1. O ser humano é o mais elevado de todos os seres vivos, contendo em seu âmago um mistério incompreensível por meio da inteligência humana. Visto que a ciência desconhece totalmente a profundidade desse ponto, trata o ser humano como um simples animal. Ela veio focando apenas o corpo físico, que é matéria. Portanto, enxerga a doença como uma avaria do corpo humano. Sua maneira de pensar é extremamente simplista, pois tenta consertar, utilizando a matéria, como medicamentos e equipamentos. Entretanto, a realidade não é tão simples assim. Além do corpo físico, existe no ser humano um componente espiritual muito mais importante, denominado força vital. Esta se relaciona intrinsecamente com o corpo físico, por isso, ele consegue viver e exercer suas funções. Como o espírito se assemelha ao nada, a ciência materialista não conseguiu detectá-lo. Conforme eu disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. O espírito é primordial e a matéria secundária. Esta é a lei universal. Quanto à doença, as toxinas existentes no corpo físico refletem-se no espírito e transformam-se em nuvens espirituais. Surge, então, o processo de purificação natural, e as nuvens são eliminadas. Ao mesmo tempo, esse processo se reflete no corpo físico, e, consequentemente, as toxinas são dissolvidas e eliminadas. A dor e o sofrimento decorrentes desse processo é o que conhecemos como doença. Qual é a verdadeira natureza das nuvens espirituais? Trata-se do surgimento de uma mancha no espírito, o qual é incolor e transparente. Essas nuvens são a verdadeira causa da doença. Por isso, se forem dissipadas, evidentemente a doença será curada. Um método para isso é o Jorei. Os ideogramas que compõem a palavra Jorei significa purificar as nuvens do espírito. Portanto, todos devem saber que, fora o Jorei, não há nenhum outro tratamento terapêutico verdadeiro. O que acabamos de expor é o fundamento da origem da doença e seu tratamento. Em suma, a doença é o sintoma manifestado na parte externa e perceptível, e sua causa reside nas nuvens espirituais, localizadas na parte interna. Consequentemente, a eliminação das nuvens espirituais vem a ser o verdadeiro método de tratamento da doença. No entanto, por desconhecer esse princípio, a medicina acredita que basta eliminar os sintomas. Mesmo que se obtenha um resultado, este será temporário, ocorrendo infalivelmente uma recaída. Em linhas gerais, o tratamento médico é um método de solidificar as toxinas em processo inicial de dissolução, enquanto o Jorei é o método de acelerar a dissolução das toxinas e a eliminação das mesmas. Portanto, enquanto aquele é um método que faz as doenças perdurar, o Jorei é um método que as erradica. Observando de forma imparcial, o método que cura é ciência, e o que não cura é pseudociência. Meishu Sama, Alicerces do Paraíso, volume 1, trechos. Experiência de Fé, Heitor Guilherme Basile Rigo, Igreja Santana, Jorei Center Brasleme, São Paulo. Conheci o Jorei há cerca de 4 anos, através da minha namorada. Nessa época, eu estava passando por diversos problemas particulares e profissionais. Quando ela me levou à igreja pela primeira vez, fui orientado sobre a importância de agradecer em qualquer circunstância e de receber Jorei por 15 dias seguidos. Completado esse período, continuei frequentando a unidade e participei de um culto no solo sagrado de Guarapiranga. Com essas práticas, comecei a perceber muitas melhoras em minha vida. Na parte profissional, a situação se tranquilizou e as coisas começaram a prosperar. Na vida particular, ganhei força e determinação para enfrentar e resolver os problemas que me afligiam.
Notei, ainda, uma transformação em meus sentimentos, pois eu era uma pessoa fria que não se preocupava muito com os outros. Na igreja messiânica, entendi que fazer o próximo feliz nos torna felizes. Aprendi também o significado das purificações, as quais são importantes para o nosso crescimento espiritual. Assim, o sentimento de gratidão foi crescendo, e com ele, o desejo de fazer o bem às pessoas. Cerca de 6 meses após ter conhecido a igreja, senti que seria a hora de retribuir todas as graças que eu estava recebendo. Para tanto, tive a permissão de receber o Oricare, Medalha da Luz Divina. Em maio de 2018, vivenciei uma grande experiência que fortaleceu minha fé. Minha mãe, na época com 71 anos, levou uma queda das escadas de nossa casa. Ela sofreu 3 fraturas na coluna e o médico disse que, por um milagre, ela não ficara tetraplégica, devido à idade e à gravidade do acidente. Nesse momento, enxerguei a atuação de Deus em nossas vidas e agradeci pela proteção. A previsão era que ela ficaria acamada pelo menos durante 6 meses. Desde o primeiro dia de sua internação, ela teve assistência de joelho intensiva. E após o retorno ao lar, continuou recebendo assistência diária. Sendo assim, sua melhora foi rápida e constante, e após apenas 3 meses, ela já estava andando e teve alta médica. Com essa experiência, minha mãe passou a acreditar no Jorei e a frequentar a unidade religiosa. Agradeço a Deus e a Meixo-sama as purificações, graças e proteções recebidas. Hoje, sou uma pessoa melhor e mais forte. Despertei para o espiritualismo e para o altruísmo, e meu desejo é aprender cada vez mais sobre Meixo-sama e ser verdadeiramente útil em sua obra, levando a luz de salvação a muitas pessoas. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto vesperal do dia 10 de agosto de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. A todos, nossos mais sinceros agradecimentos. Boa noite a todos. Passaram uma excelente segunda-feira. Começamos com força total, ou mais ou menos? Força total, né? Isso mesmo. Vamos, cada dia, cada passo, né? Sedimentarmos essa fé messiânica em nossa vida. Né? Lemos os ensinamentos de Meixo-sama que nos explicam como superarmos, como evitarmos acumular nuvens espirituais, formarmos, né, sofrimento para o nosso futuro. Não é? Então, hoje o Jorei é tratamento científico, Meixo-sama deixa bem claro isso. Não é? Como vamos tratar o que já tem, né? Como vamos tratar o nosso espírito. Porque não é só matéria, tem esse lado espiritual. Por isso que o tratamento que Meixo-sama nos ensina é um tratamento muito mais amplo, muito mais abrangente do que o tratamento que se fica restrito ao corpo físico, não é? Ao lado material, visível da nossa vida. Não é? Então Meixo-sama nos dá essa abrangência e fala como procedermos, né? Por que acumulamos nuvens? Qual é o processo que leva a acumularmos nuvens que vão nos trazer vários tipos de infelicidade, né? De sofrimento, de preocupação. Não é? E ele fala que o Jorei é o único método, é a única maneira de purificarmos o lado espiritual, o espírito do ser humano, que é o mais elevado, né? O ser humano é o mais elevado entre os seres vivos. Então tem que ter um tratamento diferenciado. Nós não conseguimos, com a nossa inteligência, captarmos toda a abrangência do ser humano, da importância dele para o plano divino, para o nosso planeta Terra. Não é? Então temos que tratar dele de maneira diferenciada e Meixo-sama, através dos seus escritos divinos, nos deixa bem claro o que fazer. Como proceder, não é?
para podermos purificar essas nuvens que se acumulam no mundo espiritual, no nosso corpo espiritual, e que elas só são dissolvidas através da luz de Deus, através dessa luz espiritual, dessa força espiritual que purifica as nuvens que se encontram em nosso espírito, que são a origem de todos os nossos, assim, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, não é? Não só a saúde, né? Mas também todos os outros conflitos, pobreza, é tudo, não é? É reflexo do que temos no nosso corpo espiritual, não é? Na nossa bagagem espiritual. Então, o Senhor nos ensina isso e é bom lermos com atenção, não é? Amanhã vai falar sobre a parte 2, né? A segunda parte do o Jorei é tratamento científico. Então, vamos ler bem a parte 1 para podermos entender bem a parte 2, que eu acredito que vai ser muito bom para a nossa vida diária, para a nossa maneira de viver. Tá bom? Também ouvimos a experiência do Heitor Guilherme, que ele graças a ter encontrado com uma, eu não sei se ela já era messiânica, namorada, né? Mas ela conduziu ele a Meixo Sama, a igreja messiânica. E a primeira coisa que ele aprendeu, que fizeram ele praticar, foi receber Jorei. Durante 15 dias. Não falaram, acredito que não falaram muitas coisas, mas para ele sentir essa ciência espiritual, não é? Essa realidade invisível que existe dentro dele, e a partir do momento que ela é purificada, o que ocorre de mudanças no seu mundo físico. Não é? E realmente, ele sentiu isso, continuou se empenhando, recebeu o Ricari, né? E entendeu várias coisas que mudaram a sua vida. Uma das coisas que eu achei assim, muito forte é que ele conseguiu entender que o que Meixo Sama fala quando fala para desejarmos a felicidade do próximo. Que a nossa felicidade acontece quando podemos assim ser útil na obra divina e desejar a felicidade do próximo. E que também a purificação, que não é muito agradável, não é? Ninguém quer purificar, sofrer. Mas que essas purificações são importantíssimas para o nosso crescimento, a nossa elevação espiritual. Então ele conseguiu assim, pegar, entender, né, esses 2 pontos que eu achei muito forte, muito importante. Não é? E também ele no final ele já deixa claro a disposição dele de querer entender cada vez mais Meixo Sama, querer ser cada vez mais útil à obra de Meixo Sama. E com isso, eu acredito que ele vai ganhar muitas experiências, vai se tornar uma pessoa que vai conseguir estender a mão a muitas outras pessoas e ajudar a todos transformarem a sua vida, ao entrar em contato com a luz divina, com a luz de Deus, Meixo Sama, né? Com o Jorei e com as dedicações para construirmos o paraíso terrestre. Tá bom? Parabéns, Guilherme, né? Heitor Guilherme, não sei se fala só Heitor ou Guilherme, mas Heitor Guilherme, né? Parabéns pela sua maravilhosa experiência e desejo que continue firme. Tá bom? Muito obrigado a todos e amanhã vai ser lido Jorei é tratamento científico, parte 2. Então vamos ler bastante a primeira parte, tá bom? Para amanhã estarmos cada vez mais com condições de aprofundar o que Meixo Sama está nos ensinando, que eu acho muito importante para mudarmos a nossa vida. Tá bom? Muito obrigado, desejo uma boa noite a todos, muita força e amanhã vamos estar aqui firmes, tá bom? Obrigado.